Preocupação e prevenção faz com que vendas de extintores aumentem na região. Desde a inauguração, o prédio da Prefeitura de Jundiaí não tem documentação necessária para funcionar. Consumidores insatisfeitos. Imagine receber 2 contas de energia no mesmo mês. Realidade de Sorocaba. E ainda hoje vamos fazer um passeio pelos museus de Itu. Olá, boa noite. O Noticidade começa a edição desta quarta-feira, 30 de janeiro, com uma notícia que chama muito a atenção. Há mais de 20 anos, o prédio da Prefeitura de Jundiaí funciona sem a documentação necessária e a situação do imóvel público continua irregular. Cerca de 1.000 pessoas transitam diariamente pelos 8 andares do Paço Municipal. É possível ver os extintores, hidrantes e sinalização de emergência. Mas o local, que abriga a Prefeitura de Jundiaí há 24 anos, não possui o Habite-se, documento que atesta a regularização do imóvel. Eu não posso afirmar que ninguém se preocupou. O que a gente sabe é que o prédio foi inaugurado em 88 e até o momento nós não temos essa documentação. Então a gestão atual vai tomar as devidas providências. Além da Prefeitura, a Sala Glória Rocha, outro prédio público, está com problemas na documentação. Mas as luzes que indicam a saída de emergência, hidrantes e os 16 extintores foram trocados recentemente. Apesar dos equipamentos de segurança serem novos, enquanto a sala não passar pela fiscalização do Corpo de Bombeiros, ela vai continuar assim, vazia. Ao todo, são 334 lugares e a sala segue sem previsão para reabertura. Além dos prédios públicos, a preocupação chega também às casas noturnas, escolas e igrejas. A partir de sexta-feira, esses imóveis começam também a ser fiscalizados. O primeiro passo é montar uma equipe multidisciplinar aí com finanças, que é responsável pela fiscalização do comércio e fiscalização de atividade, em parceria com a Secretaria de Obras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, para que a gente primeiro faça uma orientação e também entenda a situação de cada empreendimento para que a gente possa realmente notificá-los a corrigir e, se for o caso, também interditar a atividade. A preocupação em prevenção. Depois da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a manutenção e a venda de extintores cresceram nos últimos dias também em Sorocaba. Extintor com sinalização e suporte adequados. Este restaurante e churrascaria na Vila Hortência, em Sorocaba, passou por reforma e teve de ampliar os itens de segurança. As entradas e saídas estão bem sinalizadas. Para a segurança dos clientes, tivemos que ampliar o número de hidrantes e saídas de emergência e sinalizações também. Esta loja de produtos contra incêndio, também em Sorocaba, recebe em média 2.500 extintores por mês. São peças para manutenção, recarga ou simplesmente para avaliação de profissionais. O empresário diz que a tragédia na boate no sul do país fez aumentar a procura. Além da procura normal que tem, uns 50% a 60% acima disso depois de domingo. A gente percebe que as indústrias até já têm um pessoal que cuida disso, mas o comércio, de modo geral, as pessoas, de modo geral, precisam de um puxão de orelhas para poder se prevenir melhor. Infelizmente, precisa de uma tragédia para a gente poder ficar atento, realmente, como disse o entrevistado. 2 homens foram presos depois de serem flagrados transportando 50 comprimidos de anabolizantes em Araçoiaba da Serra. Eles foram abordados na rodovia Raposo Tavares e confessaram que venderiam remédio no Rio de Janeiro. Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal de Sorocaba. Um designer de 24 anos foi preso suspeito por estupro no bairro Vila Santana, em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrências, André Vinícius Romero recebeu uma estudante de 16 anos em seu escritório e a convidou para conhecer uma sala. Ele a trancou e teria cometido o crime. A jovem conseguiu fugir e chamar a polícia. Ele foi preso em flagrante e afirmou que o ato teve consentimento da jovem. André foi encaminhado mesmo assim à cadeia de Pilar do Sul. Consumidores de Sorocaba reclamam que neste mês receberam 2 contas de energia elétrica. Lívia não gostou nada de saber que 2 contas de energia elétrica vencem no mesmo mês. O intervalo entre uma e outra é de 16 dias. Tempo curto demais para desembolsar o valor, reclama. Foi algo inesperado mesmo
e que não foi nos informado com tanta antecedência como eu acredito que deveria ser. A alteração veio descrita no boleto do mês passado. Mesmo assim, Lívia diz que foi pega desprevenida e não houve tempo de programar o pagamento. Os valores são até parecidos, né? Então não é uma diferença, é um valor alto que você tem que pagar 2 contas no mesmo mês. A conta chegou com uns 10 dias antes da data do vencimento e sem eu esperar. A TV novinha e o ventilador para os dias quentes são itens que Rafael não abre mão. O conforto custa caro, ele diz, mas o valor não é o problema. A reclamação é sobre as contas que venceram no dia 8 e no dia 22 de janeiro. Um mês muito complicado para se organizar financeiramente por causa de PVA, material escolar, próximo do IPTU que está para chegar. Recém-casado, Rafael acabou de mudar para este endereço no bairro do Éden, em Sorocaba. Mesmo sem concordar, o jovem pagou mais de R$200 pelo consumo de energia elétrica. A gente precisa disso para viver, né? Somos dependentes disso. Fazer o quê? Vamos ter que dar um jeito e pagar. Segundo a CPFL, o crescimento de clientes nos municípios onde a empresa atua fez a concessionária de energia mudar o dia da leitura dos medidores e, consequentemente, as datas de vencimento. A nota da CPFL informa ainda que a mudança é necessária para cumprir os prazos de medição determinados pela agência reguladora. A conferência deve ocorrer em no mínimo 27 e no máximo em 33 dias de consumo. A empresa afirma ainda que todo o procedimento está de acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem ainda não recebeu as 2 contas para pagar em um único mês não gostou da informação. Aí não pago, vou reclamar. Colocar um bom prazo para a gente poder pagar, né? Porque já pensou pagar tudo no mês só? Que nem no caso da minha conta que vem R$260. E olha só, falando em conta e energia elétrica, a nossa equipe flagrou na rua, veja, Ulisses França, no bairro Portal do Éden, em Sorocaba, um poste com as 4 lâmpadas acesas durante o dia. O poste fica em uma praça. A nossa equipe entrou em contato com a CPFL, que informou que a responsabilidade é da Prefeitura. Já a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que pode ser um problema de fotosselo e, por isso, uma equipe já foi até o local para efetuar os reparos necessários. E o assunto ainda é referente ao fornecimento de energia. Eu converso agora com o Domingos Paes Vieira Filho, que é diretor do Procon de Sorocaba. Boa noite, obrigada pela sua participação aqui no Noite Cidade. Boa noite. O consumidor tem o direito de escolher a data de vencimento da conta de luz? Sim, o consumidor tem o direito de escolher durante o mês 6 datas para efetuar o pagamento dessa conta de luz. É um direito dele, está numa resolução da ANEEL. Agora, em relação a essas 2 contas no mesmo mês, isso pode? Ocorreu neste mês, nós já chamamos a CPFL até o Procon, eles já prestaram alguns esclarecimentos. Ocorreu para que a adequação do ciclo de leitura fosse acertado, tá? Então, cada caso nós estamos analisando para saber o que houve na verdade. Como nós vimos na reportagem, uma senhora reclamando que a conta dela é alta. Vindo 2 contas, fica uma situação pesada para o bolso. Ele pode pedir para ser feito um parcelamento das contas? Sim, ele pode ir até a CPFL e pedir um parcelamento. Em relação àquele consumidor que quer reclamar, paga a conta antes, depois reclama para a CPFL com o Procon, ou reclama primeiro e depois paga? O Procon orienta para que ele faça o pagamento da sua conta de energia, vá até a CPFL, faça a sua reclamação, obtenha um protocolo. Mediante este protocolo, ele comparece até o Procon para que a gente possa abrir um procedimento e analisar a questão individualmente. Agora, em relação ao que o senhor comentou no início da entrevista, da escolha da data de vencimento, como que ele deve proceder? Ele deve entrar em contato com a CPFL e exigir que a CPFL esclareça para ele quais são esses 6 dias durante o mês. Ele vai escolher essa data e, a partir dali, ele vai ter essa data como vencimento. Mesmo nesse caso, com 2 contas? Mesmo com 2 contas, esse direito é garantido a ele. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi feita hoje uma fiscalização em um shopping que fica no limite entre Sorocaba e Votorantim. De acordo com o Sindicato dos Comerciários, a vistoria aconteceu após denúncias de funcionários sobre irregularidades de horário aos domingos. O shopping
deveria abrir às 2 horas da tarde e fechar às 8 horas da noite. Os trabalhadores estão entrando ao meio-dia e saindo às 9 da noite. De acordo com o presidente do sindicato, o horário foi esticado há 3 semanas pela nova administração do shopping. Se isso persistir, o sindicato deve notificar o Ministério do Trabalho. A administração do shopping não se pronunciou sobre o assunto. Ontem nós mostramos aqui no Noticidade que a Câmara Municipal de Sorocaba apura se o secretário de Cultura, José Simões, tem condições legais de assumir o cargo. De acordo com a Comissão de Justiça do Legislativo, o secretário seria professor da Universidade Federal de Minas Gerais e, neste caso, não poderia ocupar 2 cargos públicos. A assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou hoje que a situação do atual secretário de Cultura é totalmente regular e que ele solicitou o afastamento da universidade em dezembro do ano passado. A Prefeitura informou ainda que os detalhes do desligamento do professor são de responsabilidade da instituição de ensino. A Petrobras anunciou reajuste de 6,6% para as distribuidoras de gasolina de todo o país. Então, atenção, consumidores, o aumento é gradativo e o preço já começou a sofrer reajuste na região, mas não atingiu o valor total desse reajuste. Então, abastecer o carro hoje. Demorou, mas a gasolina vai subir. Fiquei sabendo agora, fiquei meio surpreso. Rodar menos, pesquisar, os motoristas já até esqueceram como escapar dessa despesa maior no orçamento. Não tem saída. A empresa informou que esse reajuste busca alinhar os preços aos valores praticados no mercado internacional em uma perspectiva de médio e longo prazo. Para as distribuidoras, a gasolina será reajustada em 6,6% e o diesel em 5,4%. Mas os preços ainda devem passar por um período de ajustes nos próximos dias. E não há dúvida, essa remarcação nas bombas vai servir de combustível para a inflação. Principalmente porque o diesel influencia o custo do frete, que faz parte do cálculo do preço dos alimentos e de vários outros produtos. É um efeito cascata, explica esse economista, mas ele aposta em um impacto moderado por conta da economia em marcha lenta. Quando há um aumento do gênero, um produto básico como esse, ele afeta o conjunto da economia, mas é como se são ondas de pressão, mas elas vão ser cada vez mais suaves ao longo do tempo, mas elas afetam ao longo do tempo. Será o segundo aumento em menos de um ano. Em junho de 2012, a gasolina subiu quase 8%, mas não pesou no bolso dos consumidores porque o Ministério da Fazenda zerou a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico para os combustíveis. Mas dessa vez, o governo não vai pagar a conta. Pelo amor de Deus, não vai aguentar não. O tempo continua abafado nesta quinta-feira e pode chover. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 29. Mesma mínima em Sorocaba. Em Várzea Paulista, a máxima também é de 30 graus. Piedade também tem mínima de 19, mas a máxima chega aos 28 graus. Nesta quarta-feira, a gente faz um passeio pelos museus em Itu. A cidade está em festa porque comemora 403 anos. Muita história para contar, ainda mais em 403 anos. A cidade, que fica a 100 quilômetros da capital, é considerada o berço da República. Trata-se de uma forma de governo que prevê o mandato, um prazo para um governo. Isso foi possível graças a uma convenção que deu origem ao Partido Republicano Paulista, ilustrada neste quadro de Jonas de Barros. Esse partido tornou-se muito forte, o próprio movimento paulista republicano era muito forte, essa região toda que era uma região em ascensão econômica naquele momento. O encontro aconteceu em 1873 e a cidade foi escolhida como sede por causa de sua relevância política. O prédio que abrigou a reunião pertencia à família Almeida Prado e em 1922 virou o Museu Republicano. O local reúne ainda peças que remontam à época da convenção e mantém um cenário que reproduz uma das salas que sediaram o evento. Já esse outro museu traz a história da energia elétrica. Para começar, digamos a pré-história. Na entrada, vemos como os homens iluminavam as casas. O museu apresenta como era a vida sem eletricidade. Por exemplo, com este ambiente que retrata uma sala de visitas de 1840. Portas e janelas grandes para permitir a entrada da luz,
várias luminárias abastecidas a querosene e, é claro, nada de televisões, aparelhos de som ou tomadas. Sobrado, ele carrega um pouquinho dessa memória da energia elétrica na cidade. Então, a primeira companhia se estabeleceu aqui em 1908, 1909, quando adquiriu o prédio, e dessa forma, desde então, o museu acaba recebendo um pouquinho dessa carga de memória. E como nossas vidas mudaram com essa tecnologia. As maquetes mostram que até os lares ficaram diferentes. Na década de 30, o banheiro ficava do lado de fora. Só nos anos 50 ele passou a ficar dentro de casa por causa do chuveiro elétrico. Estão expostos aqui aparelhos elétricos de diferentes épocas. Dá uma olhada nessa lâmpada aqui de 1903. Eduardo e o filho Rafael estranharam esse aqui. Parece algo meio espacial, né? De outro mundo aí. Você achou aqui estranho, por exemplo? Essas coisas antigas, diferente de tudo que tem hoje em dia. Esse robô aí é uma geladeira de 1920, tem uma bola na parte de cima onde ficava o motor. Mas o visitante não aprende só história, ele aprende sobre economizar energia elétrica. Esse chuveiro aqui mostra o quanto a pessoa gasta de água e em reais por banho. O visitante ele dá uma volta pela história da energia e vem para a realidade com a questão da sustentabilidade do uso racional da energia. E que tal conhecer a música de Itu? Aqui existe um museu feito especialmente para essa forma de arte. O museu exibe um piano francês de 1890 e um harmônico, instrumento que era muito usado em missas. Parece um piano, mas o som mais se assemelha a um órgão. O próprio coordenador de acervo do museu mostra o som. O Museu da Música foi criado há 5 anos com o objetivo de preservar um patrimônio imaterial, que é a música, e ao mesmo tempo divulgar para todas as parcelas da sociedade de hoje esse acervo de maneiras diferentes. Aqui é dado destaque às serestas, muito populares até a década de 50 do século passado. A seresta é um evento, como uma serenata, um evento feito ao ar livre para homenagear alguém ou um grupo de pessoas, que geralmente era feito por um grupo de músicos cantando ou só tocando, e que foi muito comum em Itu e ainda é até hoje. Estão expostas letras e partituras de canções, fotos de grupos musicais da cidade, com destaque para o compositor Tristão Júnior, que viveu de 1880 a 1935. Depois de conhecer um pouco da história das serestas, ver as partituras, provavelmente o visitante vai querer ouvir uma canção. Aí é só apertar esse botão aqui e começa a ser executada uma música de Tristão Júnior, e a letra está nas paredes. Vale a pena visitar, e amanhã a gente mostra o comércio de Itu, que leva o nome da cidade para todo o país. A gente fica por aqui, tenha uma boa noite e até amanhã.